versículo 19, por favor. Salmo 34, versículo 19. Assentados mesmos, vamos fazer uma rápida leitura. Nós vamos ler vários versículos. Se nós levantarmos a cada um deles, nós vamos tomar muito tempo. Então, Salmo 34, verso 19. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, olhe numa das 4 telas, por favor. E nesse momento eu gostaria de total atenção da igreja, porque o Senhor vai falar conosco pela sua palavra. Salmo 34, verso 19. Passamos leitura. Diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Agora nós vamos ler todos nós juntos no 3. 1, 2, 3. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém, meus irmãos? Salmo tão maravilhoso que nós vamos percorrer agora durante essa mensagem. Nós temos um texto muito conhecido. O Senhor tem ministrado muitas coisas ao meu coração no livro de Salmos. Em cada número o Senhor tem falado muito comigo. Nós estudamos aqui o Salmo 23, 37, vemos Deus nos ensinando muita coisa. Ontem na oração eu trouxe uma palavra no Salmo 119, e o Senhor tem me ensinado muitas coisas. E alguns dias atrás eu estava meditando nesse capítulo inteiro. Apesar que Salmos são números, esse número 34 me chamou muito a atenção, e eu estudei profundamente para trazer para a igreja algo de ensinamento da parte de Deus para o nosso coração. O texto que nós fizemos leitura nos fala sobre tribulações ou aflições. Quem está comigo, diga amém. Amém. Tribulações e aflições. Quem nunca ouviu? Quem nunca passou por tribulações ou aflições? O que é uma tribulação, pastor? Tribulação é uma exceção de aflição, é excesso demais de aflição. E o salmista, ao dizer isso, ele está dizendo: o justo vive atribulado. Como assim, pastor? O justo ele sempre está com aflições, muitas aflições. E isso, irmão, é uma coisa de se preocupar, porque a nossa visão de cristão é que o justo nunca vai ter lutas e nem tribulações. É verdade ou é mentira, irmãos? É verdade. Então, por que o salmista está dizendo que nós temos muitas aflições? E as muitas aflições se tornam tribulações. Por exemplo, nós ouvimos muito uma frase no meio dos crentes que é a seguinte: fulano anda muito atribulado. Quem já ouviu essa frase, levante a mão, né? A gente olha para alguém, em vez de dizer: ô filho do cão, a gente diz: está atribulado hoje, né? A gente olha e diz assim: tá muito atribulado, velho, né? Verdade, uma misericórdia, né? Então, nós dissemos que a pessoa está atribulada porque está fora do padrão cristão. Sim ou não, irmão? Está atribulada. A gente ouve muito essa frase. Mas o que é uma aflição? Estava estudando sobre isso. E a aflição, ela é um sentimento persistente de agonia. Não passa, não vai. Você começa o dia, você espera que no final do dia as atividades, a correria tire aquela aflição e não passa. A pessoa está aflita, nada traz alegria. O filho chega da escola alegre, mostrando um trabalho, a pessoa fica aflita do mesmo jeito. Come um lanche, que alegra muito os crentes, né, meus irmãos? Não passa a aflição. Não, isso é uma tribulação. É a aflição que está dentro da alma quando a pessoa está com um sentimento persistente de agonia. O crente, infelizmente, conhece muito bem essa palavra, tribulações. Irmão, a gente conhece até um crente desviado, quando ao invés de ele xingar alguém com um palavrão, ele fala: ô seu atribulado, né? A gente já sabe que ele está desviado, porque o crente mesmo fala isso. Então, a tribulação, palavra que se tornou normal na vida do cristão, a gente fala muito isso, devido às nossas muitas aflições, às nossas muitas lutas que nós temos no nosso dia a dia como cristão e que não tem como nós fugirmos delas. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. Davi, um dos homens mais conhecidos, se não o mais conhecido do Antigo Testamento, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim,
no Salmo 34, ele está enfrentando uma tribulação terrível. Por favor, preste atenção para você entender a mensagem. Eu vou trazer já uma nota de rodapé para nós. Ser homem e mulher de Deus não nos isenta de tribulações, meus irmãos. Pastor, isso é frase tua? Não. Atos 14, 22, por favor. A mentira que nos é contada na evangelização diz-nos: vem para a igreja que vai acabar os teus problemas. Isso não é verdade, porque Paulo já pregando para a igreja, e ele estava ensinando os discípulos para animar eles. Olha o que ele disse: animando os discípulos, exortava-os a permanecer na fé. Por quê? Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus, diga amém. Então se prepare, que as tribulações vão fazer parte da nossa vida. As aflições vão bater na nossa porta todo dia de manhã. Mas nós temos algo bom hoje à noite aqui, e Deus vai falar no nosso coração. Qual é o tema da mensagem? Como obter o livramento de Deus em meio às tribulações. E eu tenho aqui 7 segredos que Davi deixou nas entrelinhas e que Deus vai nos ensinar nessa noite, meus irmãos. Você já pode glorificar e adorar o nome do Senhor. Pois bem, Davi estava sendo perseguido por Saul e fugindo. Se tu não prestar atenção, você não vai entender nada. Preste atenção. Davi, ele tinha matado Golias, e quando ele mata, o nome dele faz assim: Israel. De um desconhecido do campo das ovelhas, ele passa a ser melhor do que Saul, que era o próprio rei. Porque Saul não teve coragem de derrubar Golias. Davi teve coragem. E eu já vou te dizer uma coisa, irmão: se você tem coragem de fazer o que ninguém faz, se prepara que você vai passar por aflição. Davi fez isso, ele foi, derrubou e disse: você sabe a história, quem é esse circunciso para afrontar Deus? Pá, deu uma pedrada na cabeça do homem, o homem caiu, e ele cortou a cabeça, e ele ficou conhecido a ponto das mulheres, as jovenzinhas, dizer: olha, Saul matou muitos, mas Davi está matando muito mais. Milhares e milhares. O nome de Davi cresceu tanto que passou por cima de Saul, e ele ficou conhecidíssimo em Israel. Então Saul queria matar Davi, porque Deus estava honrando Davi por matar Golias. Vou trazer uma aplicação e você dê uma glória a Deus. A maioria das nossas tribulações são porque as pessoas têm inveja do que Deus está fazendo em nossa vida. Sim ou não, irmãos? Sim. A maioria. Não tinha tribulação na vida de Davi lá no campo, não tinha tribulação na vida dele enquanto ele matava o urso leão, mas foi só Deus dar nome que pronto, já tem um querendo matar ele. Foi só Deus começar a fazer coisas grandes na vida de Davi, já tinha um querendo matar ele, que era Saul. E a Bíblia diz, então, a história se passa em 1 Samuel, no capítulo 19 a seguir. A Bíblia diz que quando Saul quer matar Davi, por causa que ele estava se tornando grande, Jonatas, que era filho de Saul, repita comigo: Jonatas. Isso aí, você está ligado? Filho de Saul, se tornou muito amigo de Davi, e ele disse: cara, meu pai quer te matar, não sei porquê. E Davi disse na sua inocência: eu não sei o que eu fiz, eu ajudei o povo e ele quer me matar. Então Jonatas avisa Davi, e aí entra o contexto em que nós vamos falar. Davi começa a fugir para não morrer. Tem momento, irmão, que não adianta você querer lutar com quem você não tem poder para lutar. É se esconder e deixar Deus fazer o que Ele tem para fazer na sua vida. E a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada Nob. Alguém já ouviu falar dessa cidade? Levante a mão. Apenas o irmão. Não vale ter olhado o mapa aí que eu coloquei. Coloca aí o mapa para nós, por favor, rapidinho. De silêncio das crianças, para nós prestarmos atenção. Davi, então, ele estava em Jerusalém, onde estava Saul. Bem ao ladinho tem uma cidade. Quem está vendo bem grande ali, diga: eu estou. Então ele foge dali de Jerusalém e vai para Nob. Nob é uma cidade que só mora sacerdote. Quem me ouviu, diga amém. Ali moravam 85 sacerdotes. Essa história está em 1 Samuel 20. E Davi, ele disse: eu vou procurar uma direção de Deus. Porque quando a gente tem lutas, provas, tribulações, irmão, e perseguições, nós temos que buscar a resposta de Deus para a nossa vida.
Não adianta a gente querer pedir opinião no Facebook, no Instagram, para amiga, para não sei quem. Nós temos que ir buscar a resposta de Deus. E Davi foge de Jerusalém e vai até Nob, que é uma pequena cidade, muito pequena, pouco falada na Bíblia, e ali ele tenta achar refúgio. Ali ele chega e está ali um sacerdote chamado Aimeleque. Repita comigo Aimeleque, 1, 2, 3. Aimeleque. Ah, vocês estão ligados, né? Então esse sacerdote chamado Aimeleque, eu não vou ler os textos, vai tomar muito tempo. Quando ele vê Davi chegando, ele morre de medo. Ele diz, coisa boa não é. Davi matou Golias, o que ele está fazendo aqui? Né? Então quando ele chega lá, ele diz, o que você quer, Davi? Eu só quero pão para mim e para os soldados que estão comigo, porque ele fugiu para não morrer nas mãos de Saul. E aí a Bíblia diz que Aimeleque dá pão para ele comer. E Davi diz, eu preciso também de uma espada, porque estão querendo me matar. E aí a Bíblia diz então, que Aimeleque diz assim, eu não tenho nenhuma espada, cara. Aqui nós só temos Bíblia e sacrifício, é uma cidade sacerdote. Só que aí Aimeleque diz assim, tem uma. Tem aquela espada que você cortou a cabeça do gigante lá na frente dos filisteus. Aí Davi diz assim, é essa mesmo que eu quero, passa para cá. Eu vou trazer uma aplicação. Deus estava lembrando a Davi o que ele já tinha feito na sua vida, meu irmão. Deus está te lembrando hoje em meio a essa aflição, que Ele já te deu autoridade para cortar a cabeça do gigante uma vez. Você não precisa ter medo de Satanás agora nessa aflição. Que medo é esse do diabo? Se Deus já te deu autoridade para cortar a cabeça do gigante, Davi recebe um ânimo, 1 Samuel 20, ele pega a espada, come o pão, mas ele foge, porque ali ele sabia que poderia trazer prejuízos para aqueles sacerdotes. E depois, infelizmente, Saul veio e matou todos os 85 sacerdotes, porque eles ajudaram Davi. Por isso que Nob sumiu do mapa, porque morreram todos os sacerdotes. Foi a maior matança de sacerdote. Saul matou todos, porque eles deram pão para Davi e porque eles deram uma espada para Davi. Hoje Deus está trazendo para nós, no meio dessa tribulação, uma lembrança do que Ele já fez em nossa vida. Eu quero que você receba hoje de Deus esse ânimo, dizendo para você, no meio dessa tribulação, eu te lembro hoje que eu já matei um gigante na sua vida. Alguém está entendendo? Glorifica o nome de Deus. Mas mesmo assim Davi foge. A Bíblia diz que ele foge, em vez de ir para um lugar seguro, ele vai para o gato dos filisteus, lá na terra dos gigantes, doidão. A Bíblia diz que ele foge, porque ele estava, ele precisava fugir, ele não tinha tomado o reino ainda. Davi, ele ia ser morto por Saul, se ele não fugisse. Então ele pega o sacerdote, o pão, e ele pega a espada e foge. A história é bastante conhecida, porque quando ele chega em Gate dos filisteus, alguém reconhece ele. O rei dos filisteus, chamado de Aquis, e tinha muitos e muitos servos ao redor do templo. E quando Davi chega lá, alguém diz para ele, tu não é Davi que matou o gigante nosso? Aí o texto sagrado vai nos dizer que quando ele reconhece Davi, a Bíblia Sagrada nos fala que nasce o Salmo 34. Por quê? Irmão, se na terra dele, em Jerusalém, o rei queria matar ele, imagina a terra dos inimigos. Para onde que ele vai fugir? Para onde que ele vai ir? Se ele, quem está comigo, diga amém. E na terra dele, o rei queria matar ele. Procurou os sacerdotes só vaza, porque eles vão te matar aqui também. Aí o lugar que sobra é a terra dos inimigos. Quando ele chega lá, alguém reconhece ele e diz, cara, tu vai dar problema aqui, vai lá avisar para o rei. Quando ele vai avisar para o rei, vamos abrir a Bíblia Sagrada, 1 Samuel capítulo 21, verso 10. Você só acompanhe na tela para nós ganharmos tempo. 1 Samuel capítulo 21, verso 10, anterior. Aqui nasce então o Salmo de número 34. Deus dá uma estratégia para Davi, meu irmão. Vou repetir isso aqui. Deus deu uma estratégia para Davi. Davi tinha saído de uma armadilha e caiu de uma arapuca. Sabe quando você diz, agora eu vou sair daqui desse lugar e vou para outro, e lá vai ser melhor, tu chega lá é pior. É aqui que Davi está, nessa situação. Eu vou sair dessa cidade e vou para outra, chega lá, tem um demônio maior ainda esperando. Que não adianta fugir, irmão. Quando Deus quer que você passe por aflição, você vai ter que passar. Quando Deus quer que você passe por a tribulação, para Ele fazer você crescer, você vai ter que passar. E Davi foge. E quando ele chega lá, os caras dizem assim, vamos matar ele também. Mas Deus deu uma estratégia para Davi. Qual foi a
estratégia? Davi se fingiu de louco. Quem já tinha ouvido essa história, levante a mão, por favor. Davi se fingiu de louco. A história vai nos dizer, vamos ler até o verso 15, por favor. Davi levantou-se, fez o que, irmãos? Fugiu de diante de Saul, foi para Quis, rei de Gate, o imoral filisteu. Porém os criados disseram: não é esse aqui o Davi, o cara que agora é o homem mais poderoso da terra? Não se cantava sobre ele que agora ele estava matando milhares? 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, ou seja, se afligiu e temeu muito diante do rei de Gate. Verso 13: por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez como? Se fez como? Algumas traduções como louco entre as suas mãos, e esgravatava nas portas da entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Algumas traduções, a Nova Versão Internacional diz que ele pegou a espada. Quem ouve, diga amém. Pegou a espada e não começou a passar assim na parede. Bem louco. Sabe que uma criança boba? Começou a passar. E a barba correndo aqui. Aí o rei, olha o que o rei falou para eles. Então disse Aquis aos seus criados: eis que vem dizer esse homem como está louco. Por que vocês trouxeram ele para mim? Falta doido aqui para que vocês me trouxessem mais um doido diante de mim para entrar na minha casa? Talvez você lendo isso você diga: é uma coisa normal, mas estratégia de Deus ninguém explica, meu irmão. Vou repetir isso aqui: estratégia de Deus ninguém explica. Para nós pode ser um episódio comum, mas aqui nasce o Salmo 34 para Davi. Ele começa a registrar tudo o que Deus fez nesse momento. Deus deu a estratégia para ele se fazer de louco. Antes de nós lermos o verso 1 do capítulo 34, eu quero trazer uma aplicação. A estratégia de Deus para Davi, em meio a essa aflição, foi: se faça de louco e deixa o resto comigo. Parece uma doideira, né, irmão? Estão falando aí um monte de coisa, dizendo várias coisas a respeito de você e da tua família. Fiquei sabendo que você vai nas contas. Parece que a tua família vai acabar dessa vez. Parece que a igreja não está nem aí para você está perdendo tempo. E no meio dessas aflições, o Senhor está dizendo: se faça de louco, deixa que falem o que quiser, deixa que digam o que quiser, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Por que, irmão, que para nós parece uma coisa simples, para Davi, homem de guerra, se alguém olhasse torto, ele já ia para a batalha. Agora ele tem que se fingir de doido. Foi uma estratégia de Deus que Deus deu para ele. Se ele não obedecesse, ele morria. Quem me ouve, diga amém. Amém. O natural de Davi era pegar a espada que ele tinha ali e sair dizendo: o que vocês pensam que eu sou? Matando todo mundo. Mas tem hora que Deus não quer que nós saiamos guerreando, irmão. Tem hora que Deus quer que nós se faça de louco. Fica quieto no teu canto. Mas você não viu que estão falando de você? Estão falando. Nem vi. Irmão, deixa o diabo falar o que quiser. A última palavra sempre vai ser de Deus. Vamos para o capítulo 34 e ele começa a registrar o que acontece nessa estratégia que Deus deu para ele. Verso 1, por favor, filho. Vamos fazer a leitura. Quem está comigo, diga amém. Amém. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Por que ele está escrevendo esse salmo? Porque ele conseguiu fugir de Gate. Era para ele ter morrido ali. Eu louvarei o Senhor. Seu louvor vai estar sempre na minha boca. Continue. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei ao Senhor comigo e junto exaltemos o seu nome. Verso 4. Aí ele fala o porquê que ele está escrevendo o seu nome, o seu Salmo 34. Porque eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor, eles iam me matar, mas o Senhor livrou-me de todos os meus temores. Primeiro segredo do livramento na tribulação, nós vamos falar de 7. Busque ao Senhor. Davi está numa situação que ele não sabe onde voltar para Jerusalém, mata. Se ele volta lá para o lugar onde os sacerdotes estão em nome, vão matar ele também. E se ele fica ali, ele morre também. Então o rei assina um decreto, porque já tinha feito uma denúncia. Ele tinha que dizer que isso não era uma ameaça. Ele disse: esse cara é louco, não se preocupe com ele. Então ele está dizendo: o Senhor me livrou de tudo que eu estava temendo. Primeiro segredo do livramento de Deus nessa tua tribulação: busque ao Senhor. Não adianta pedir oração, não, é você que tem que buscar.
Não adiantava Davi mandar uma carta lá para os sacerdotes: orem por mim, até chegar a carta deve estar enterrado. Ele buscou, e o Senhor trouxe livramento na hora, dando estratégia para ele, meu irmão. Vamos até o verso 7. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aí estão os versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme ele e o livra. Sabe por que às vezes não tem livramento de Deus, irmão? Porque o anjo está bem do lado, não é nem para clamar, não presta. O anjo estava ali, irmão, mas quando Davi clamou, que trouxe livramento. Então, irmão, nós precisamos ter um clamor tão profundo a ponto de Deus nos livrar no exato momento da nossa tribulação. E aí a história vai nos dizer que o anjo dá um livramento. A Bíblia diz que ele fica se fingindo de doido. Isso foi uma estratégia de Deus. E aqui vem a o segundo segredo do livramento em meio à tribulação. Vamos ler o versículo de número 7, o versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Qual que é o segundo segredo do livramento na tribulação? Tema ao Senhor e não aos homens. Vou repetir: no meio dessa tribulação, não fica pedindo a opinião de ciclano, não fica com medo de fazer o que Deus mandou, não fica com medo de se fazer de louco, porque se você temer os homens, você vai morrer. Mas se você temer o Senhor, já tem o livramento de Deus para você, meu irmão. Louvado seja Deus! Se Davi temesse os homens, ele disse: não vou fingir de louco, eles vão me matar se eu fizer isso. Se ele não obedecesse a Deus, ele ficasse com medo dos homens, ele tinha morrido. Mas quando ele obedeceu, ele não precisou fazer nada. O anjo do Senhor trouxe o livramento para casa e para a vida dele, irmão. Deus não quer que você fique se matando no lutar, Deus quer que tu obedeça. Alguém diga agora o nome de Jesus. Verso 9 e 10, para nós ir para o terceiro segredo, são só 7. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Coisa linda isso aqui. Nada tem falta quem o teme, né? Verso 10. Os filhos dos leões passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, aleluia, aleluia, bem nenhum lhe faltará. Vou dar o terceiro segredo do livramento no meio da tribulação: nada falta para quem busca o Senhor. Vou repetir isso. Se você quiser, dê glória a Deus. No meio da tribulação e da aflição, se você buscar ao Senhor, Davi está dizendo: os leões vão passar fome, vai faltar comida para eles, mas quem teme ao Senhor, quem busca ao Senhor, não lhe vai faltar nada. Vamos para o verso 11. Vinde, meninos. Eu fiquei pasmo quando eu estudei isso aqui. Quem lembra onde que Davi estava quando ele escreveu esse salmo? Fugindo. Estava fugindo. E olha o que diz o verso 11: vinde, meninos. Algumas traduções diz filhos. Ouvem-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vou te explicar o que está acontecendo no verso 11. Quem quer entender, diga amém. Amém. Abra para mim 1 Samuel 22, do verso 1 e 2. Quando ele foge de Saul, a Bíblia diz que ele vai para um lugar, verso 1 e 2, por favor. Isso. Ele se retirou dali e escapou para a caverna. Veja bem, estava em Jerusalém, queriam matar ele. Foi para Nob, terra de sacerdote, queriam matar ele, fugiu. Foi para Gate dos filisteus, tinha risco de morte. Deus deu estratégia. Então o que ele fez? Fugiu. E aonde ele vai? Ele se esconde numa caverna. Eu vou explicar o que Deus me deu aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E ouviram seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. Verso 2: ajuntou-se a ele, veja bem, todo homem que se achava em aperto, e todo homem de espírito desgostoso, e ele fez capitão deles, e era com ele uns 400 soldados. Presta atenção, Davi foge para se esconder numa caverna, a caverna chamada da do leão, e Deus só mandou bagaço para ele. Deus só mandou endividado, e
depressivo, espírito desgostoso, em aperto, fugindo de alguma coisa. Só gente sofrida. Por quê? Quando o povo chegou lá dizendo: tu é Davi, né? Por favor, me ajuda. E aqui eu tenho uma aplicação para você dizendo glória a Deus, porque é a revelação de Deus para nós. Não adianta nós se escondermos, até na caverna, em meio à aflição, Deus vai usar você, meu irmão. Vou repetir isso aqui: não adianta você fugir nem se esconder, mesmo que você se esconda na caverna da aflição, da tribulação, Deus vai enviar gente lá dizendo: me ajuda, eu sei que tu tem algo de Deus, eu sei que você é escolhido de Deus, Davi, me ajuda, você tem algo de Deus. Imagina, irmão Márcio, vai na luta, na prova, bota alguém na porta: ora por mim. Irmã, acabou a comida lá em casa, mas você tem um arroz e feijão. Vai ter que orar, vai ter que ajudar. Davi estava pior que essa gente, não queria matar ele, fugindo de 3 cidades que queriam matar, estava escondido na caverna. E Deus manda gente ali para quê? O ministério de Davi não começou no reinado, começou no campo e depois numa caverna. Deus jamais vai te fazer grande. Primeiro você vai passar por muitas aflições para Deus te testar, irmão. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Notinha de rodapé: não é porque você está fugindo, não é porque tem alguém precisando, é porque Deus quer usar você na caverna, meu irmão. Deus quer levar você lá, aonde tem pessoas que precisam de você. E se você não estivesse passando por essa aflição, por essa tribulação, você jamais estaria na caverna de Adulão. Vou repetir de uma forma mais fácil: se Davi estivesse bem no palácio, nunca ele ia atrás daquelas pessoas depressivas, não queria ajudar aquelas pessoas que estavam lá sem mais nenhuma esperança de vida. Mais uma aplicação, você dá glória a Deus: tem alguém passando pela mesma aflição e precisa da sua ajuda, e Deus já lhe deu estratégia em meio a essa tribulação. Ensine a vontade do Senhor. Veja bem o que está escrito no Salmo 34:11. Ele pega esse povo todo, eu estudei história, e o que ele faz? Ele ensina. Vem aqui, povo, vocês aí que parecem crianças, vem aqui, me ouçam, e eu vou ensinar para vocês o temor do Senhor. Quarto segredo do livramento de Deus no meio da tribulação: mesmo na caverna da aflição, nunca pare de servir ao Senhor. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Então ele começou a ensinar aquele povo dentro da caverna. E ele começou a ensinar porque Deus deu estratégia para ele nessas 3 etapas. Verso 12, por favor, filho. Quem é o homem que deseja a vida e quer viver bem nos próximos dias, muitos dias, largos dias? Davi começa a ensinar para aquela gente que está seguindo ele ali na caverna: vocês querem saber como vencer as tribulações? Como eu escapei da morte? Então eu vou ensinar vocês o primeiro segredo. Verso 13 e 14: guarda a tua língua do mal. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios nunca falem de engano. Quinto segredo do livramento no meio da tribulação, e se divide em 4 partes. Primeiro, guarda a tua língua do mal. Irmão, se Davi não fechasse a boca, quem está comigo, diga amém. Amém. Se fingisse de louco ali na frente daquele gay, ele tinha morrido. Tem luta e perseguição, aflição e tribulação. Se tu não fechar a boca, irmão, tu morre. Satanás acaba com você. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O Senhor está te dando estratégia para você que está acabado, talvez endividado, ou talvez seja alguém que está dentro da caverna da Adulão. Davi está dizendo: eu vou ensinar vocês. Primeira coisa, fecha a boca e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Alguém está aqui? Diga glória a Deus, meus irmãos. Guarda a tua língua, feche a boca. Para de dizer: fecha a tua boca e deixa Deus ficar no controle da sua vida. Primeira parte, meu irmão. Segunda, aparta-te do mal. Verso 14: aparta-se do mal. Tu sabe que teu primo não presta, tu sabe que teu irmão não presta, tu sabe que fulano não presta, tu sabe que o vizinho não presta, tu sabe quem não presta, que só faz coisa errada e
sai de perto dessa gente que Deus não se agrada. Alguém está aqui nessa noite, irmão? Glorifica o nome de Jesus. Porque se está aflito, porque não ouve Deus. Está cheio de tribulação, de luta, e Deus deixa para você aprender. Aparta-se do mal. Fecha a tua boca, não fica falando, eu estou desgraçado, eu estou destruída, eu estou endividado, me ajuda. Não fica falando isso. A Bíblia diz que em parte nós profetizamos e em parte nós falamos. Então a partir de hoje, mesmo na caverna da aflição, você abre a tua boca e diz: Deus está no controle da minha vida. Alguém pode adorar melhor o nome do Senhor Jesus? Porque Deus está te dando conselho nessa caverna da aflição de como você vai vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro segredo, no quinto segredo, terceira parte: faz o que é bem. Algumas traduções dizem: faz o que é certo. Você nunca vai sair da aflição fazendo o que é errado, meu irmão. Eu vou sair dessa luta, mas eu continuo fazendo essas coisas aqui, né? Porque Deus entende, eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro, para minha esposa não ficar brava, para meu marido não ficar bravo, eu preciso fazer isso, Deus entende, eu não quero, mas eu tenho que fazer. Em nome de Jesus, hoje faz o que é certo e essa aflição vai embora. Conselhos de Deus para você que está aflito. Davi estava ensinando ele, primeira coisa, fecha a boca. Segundo, a partir de hoje se afastem de toda a gente que é mal. Terceiro, faz o que é certo diante de Deus. Quarto, se divide em duas partes: procura a paz e segue. Irmão, eu vou só onde tem paz. Se está atribulado no lugar, eu não vou. Quem está entendendo, diga amém. Eu não queria ir lá, porque toda vez que eu vou lá dá briga, toda vez que eu vou lá dá uma confusão. Aí você sai de lá aflito, cheio de aflição, com briga com parente, com problema. Em nome de Jesus, sai de perto e procura a paz, nem que você tenha que seguir ela onde ela for. Irmão, em nome de Jesus, recebe o conselho de Deus para a tua vida hoje. Nem que você fique sozinho, mas que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre a tua vida. Alguém pode adorar Jesus? A maioria das nossas tribulações e aflições vem porque nós não fazemos essas quatro coisas. Porque nós não fechamos a nossa boca, porque nós não nos apartamos do mal, porque nós não fizemos o que é certo e porque nós não procuramos lugares de paz. Como é que você vai ter paz, irmão? Como é que você vai ser dessa aflição, dessa tribulação? Se você fica falando o dia inteiro de coisas que não valem, que Deus não se agrada, se você fica perto de quem Deus não se agrada, de quem faz o que é errado, se você participa de coisas erradas, não faz o que é certo, e se você vive em lugares atribulados. Deus colocou Davi ali para ensinar aquela gente o que era o temor do Senhor, meus irmãos. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. 34, filho 19. Por favor. Já vou encerrar. Versículo mais conhecido desse Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do ímpio. É isso que está escrito aí, irmão? Não. Muitas são as aflições de quem mata, rouba e peca. É isso, irmão? Não, porque ele não está nem aí, ele faz vontade mesmo. Mas o justo sempre vai ser aflito, sempre vai ser oprimido, porque Satanás odeia quem faz o que é certo. É verdade. Então o salmista está ensinando eles, dizendo: você vai ter muitas aflições, vírgula, mas fique tranquilo que o Senhor vai te livrar de todas elas. Eu repeti que alguém perdeu a atenção no foco. O Senhor vai te livrar de algumas. O Senhor vai te livrar de metade. O Senhor vai te livrar de 70% delas. Se você fizer o que nós acabamos de mencionar, Deus vai te livrar de todas as aflições que você vai passar. Então, irmãos, Davi está dizendo: olha, eu estou falando para vocês, ensinando o que acabei de fazer na minha vida, e deu certo. Versículo 21, por favor. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo, preste atenção aqui, irmão, serão punidos. Sexto segredo do livramento de Deus em meio à tribulação. Qual que é, pastor? Romanos capítulo 12, verso 19. Aleluia. Não vos vingueis a
Nós mesmos. Amados, não vos vinguei a vós mesmos. Dá lugar a ele, fica um pouco nervoso, mas não faça nada. Porque está escrito, o que está escrito? Minha é a vingança, e eu darei recompensa. Diz o sexto segredo do livramento em meias tribulações. Você quer pegar a pessoa e matar com a tua mão. Você quer fazer coisas terríveis. Mas o sexto segredo, qual que é? A vingança pertence ao Senhor. Trazendo uma conclusão para nós finalizarmos. Houve um ataque numa cidade próxima onde Davi estava. Preste atenção. Uma cidade chamada de Keila. E Davi, a essa altura, diz o texto, em 1 Samuel 20, que ele já tinha 600 discípulos com ele. E aí alguém diz: Davi, vai lá ajudar aquele povo, os filisteus vão acabar com ele. E ele vai orar, e o Senhor diz: pode ir, porque eu vou dar eles nas tuas mãos. E quando ele chega lá, Deus dá livramento para aquele povo através de Davi. Vou repetir: o ministério de Davi não começou no reinado, começou em meio às cavernas, fazendo a vontade do Senhor. Nota de rodapé: quem está me ouvindo, diga amém. Quem você está ajudando na caverna de Adulão é o exército que Deus está preparando para te ajudar. Vou repetir isso aqui, o neném está correndo, vocês estão prestando atenção, né? Olha, vou repetir: quem você está ajudando na caverna de Adulão é o exército que Deus está preparando para te ajudar. Aqueles que Davi ajudou, irmão, a sair da depressão, é aqueles que disseram: agora onde tu for, Davi, eu vou contigo também. Então, eles estavam prontos para morrer com Davi. Eles estavam prontos para fazer o que fosse para ele vencer e tomar o lugar que Deus tinha para ele. Só que quem fica sabendo disso? Saul. Chega alguém para Saul e fala: ó, Davi está vivo e está com um exército. Se você não fizer alguma coisa, a Bíblia diz em 1 Samuel, nós não vamos ler por causa do tempo, que são 22 versículos, capítulo 24, do verso 1 e 2. A Bíblia diz que quando Davi está fazendo isso, chega a notícia para Saul de que Davi estava com um exército grande e iria tomar Israel, que não era uma verdade. Mas a história diz que ele prepara 3.000 soldados. Quem está comigo, diga amém. Amém. Saul pega 3.000 soldados, vou finalizar aqui. E ele diz: agora nós vamos massacrar Davi, porque eles sabiam onde Davi estava. E ele disse: são 600 mais ou menos? São. Então vamos levar uns 3.000 soldados, vamos acabar com essa história. Quando Saul chega lá, aí nós entramos no sétimo e último segredo do livramento em meio à tribulação. Quem quer saber qual é, diga amém. Amém. Nunca pague o mal com o mal. Só a vida de ser glória a Deus. Nunca pague o mal com o mal. A Bíblia diz, eu vou resumir, que são 22 versículos, nós não temos tempo. A Bíblia diz que quando Saul chega na manada de ovelhas atrapalhadas, eles param para descansar, e ele entra numa caverna. Quem que está atrás da caverna escondido? Davi. Aí os amigos de Davi, os 600, disseram: Davi, Deus era tua vida, cara, vai lá, mata ele. Você sempre vai ter uma oportunidade de fazer o mal, irmão. Agora acaba o ciclano, olha o que eu sei da vida dele. Se eu espalhar isso aqui, já era. Os amigos ali de Davi disseram: pode ler o texto, é lá, 1 Samuel 24, nós não vamos ler, porque é muitos versículos, 22. O texto diz que alguém pegou uma espada e disse: vai lá e mata. Deus te deu Saul na tua mão. E ele disse: a vingança pertence ao Senhor. Longe de mim matar o ungido de Deus. Você está entendendo por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele teve chance de se vingar do inimigo e não fez, porque ele temia o Senhor. Você está entendendo o que Davi está dizendo para eles? Alguém disse: você é louco, cara, mata logo, mata ele, toma conta. Vamos finalizar lendo Romanos 12, versos 17 e 18. Como é que você não vai ser uma tribulação ou fazer isso aqui? Coisa linda. A ninguém tornais mal por mal, mas procurar o que é honesto diante dos homens. 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia diz que Davi vai lá, pega a faquinha escondidinha, ó, corta um pedaço da capa de Saul. Quando Davi está vendo Saul se levantar para ir atrás dele, ele grita: meu Deus!
Alguém diz: é Davi. Saul vai se render. Ele disse: está vendo isso aqui? Podia ter te matado, mas eu jamais vou fazer mal para algum servo do Senhor. Está aqui, ó, não te fiz mal nenhum, não quero te matar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Saul diz assim: meu filho Davi, venha cá, meu filho, você é muito mais justo diante de Deus do que eu. Que o Senhor abençoe o teu reinado quando você reinar. Você está entendendo a profundidade disso aqui? Ele podia ter matado, ele podia ter acabado, dito: venci. Mas ele escolhe ser humilde e obedecer a Deus. A Bíblia diz que Saul se humilha e acaba a intriga aqui. E aqui nós finalizamos a mensagem. Conclusão: como que eu obtenho livramento nas tribulações? Começou assim: Saul queria matar Davi, teve que fugir. Ele saiu de onde ele estava, teve que ir para casa do sacerdote. Saul matou todo o sacerdote. Veja tudo o que foi acontecendo. Mas na verdade, irmão, essas tribulações e aflições era porque Deus queria ensinar Davi e queria recuperar aqueles 600 homens que estavam depressivos. Não, Deus não está te deixando passar por essa tribulação e aflição de varde. Deus tem um propósito em tudo isso. E se você fizer o que é certo, meu irmão, Deus tem honra para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Não fique 40 anos rodando nessa mesma aflição. Faça tudo isso. Primeiro, busca o Senhor. Segundo,